Vitrificação automotiva vale a pena? Quanto custa? Quais são os cuidados? O que é verdade? O que é mito? Enfim, esse é o Fala Aí, o quadro que a gente responde a sua dúvida de forma mais completa e em vídeo. Bom, a dúvida de hoje veio através do nosso inscrito Michel Melo. Já faz um bom tempinho, ele mandou lá no início de janeiro. Mas na verdade essa é uma dúvida bem recorrente aqui do canal. Me perguntam ela desde que eu comecei. Vale a pena vitrificar? Normalmente quando tu compra um carro novo na concessionária, eles te oferecem esse tipo de serviço, que promete proteger a pintura contra riscos, arranhões, chuva ácida, contra batidas, enfim, contra uma série de coisas. Parece realmente um milagre. Será que é? Pois bem, não é bem assim. Vamos entender primeiro o que é essa vitrificação. Ela nada mais é do que uma aplicação de uma camada cerâmica que parece muito um vidro. Na verdade é quase um vidro, né? Mas é um vidro em forma líquida que depois ele se solidifica e fica protegendo a pintura. Qual é a grande vantagem? Ele realmente protege um pouco mais a camada de verniz, afinal de contas ele vai ser o primeiro a ser atacado, e ele também dá um brilho muito maior no seu carro. Quanto custa para fazer esse serviço? Bom, tem empresas que oferecem de 800 a até 1.500, 2.000 reais. Também tem empresas que cobram bem mais, 5, 10 mil reais. Depende da quantidade de camadas, depende do tipo do carro, enfim. Tem uma série de fatores que envolvem a precificação. Inclusive eu queria agradecer aqui o nosso amigo da Tuyo Car Detail. É uma empresa que faz esse tipo de serviço, trabalha com os melhores produtos também, e este não é um vídeo patrocinado, só para deixar bem claro. Inclusive foi ele que me mostrou todas as vantagens e as desvantagens que eu vou mostrar para vocês agora. Lembrando, né, que se tu é inscrito aqui do canal, tu ainda tem 12% de desconto nos serviços dele. Tá, mas se ela protege a pintura, então o que pode ter de ruim? Vamos lá. Antes de aplicar essa camada protetora, tem que preparar a superfície. O que significa? Tu tem que dar uma boa de uma lavada no carro, normal. Tem que fazer uma descontaminação, que é para tirar aquelas impurezas que uma lavagem só não tira. E muitas vezes a gente nem percebe a olho nu, mas ela tá lá. Dica, passa uma sacolinha depois de lavar o carro, bota a mão numa sacola plástica e passa em cima para te ver como vai estar contaminado. Tu vai sentir um monte de impurezas, tipo uma areiazinha assim. Para tirar isso tem uma pasta específica que tem que passar no carro todo e depois tem que dar um polimento, porque ele inclusive deixa meio arranhado. Outra coisa que tem que ser feita, nivelamento do verniz. O verniz do carro ele não é totalmente regular, então se tu aplicar o produto em cima dessa superfície regular, ele vai copiar essa superfície, então ele não vai ficar plenamente parelho. Se tu deixar sujeira por baixo, bom, tu vai proteger a sujeira, é pior ainda, né? Afinal de contas, eu acho que ninguém quer que a sujeira fique aparecendo por baixo de uma camada dessas. Essa camada parece muito aquelas de proteção de vidro de celular, né, de smartphone. E, inclusive a preparação do smartphone é bem mais simples, mas ela é, digamos que, assemelhável. Porque tu precisa limpar bem a tela, tu precisa tirar todas aquelas pozinhos e tal. Para a vitrificação é um processo parecido, mas como o carro está exposto a muito mais impurezas, é bem mais longo, bem mais complicado. Em alguns casos tem que fazer inclusive um polimento para tirar riscos, tirar manchas, tirar uma série de detalhes que depois vão aparecer na vitrificação. Ela só vai realmente proteger a pintura como um todo. E ela protege do quê? Contra riscos, ela protege um pouco contra chuva ácida, ela protege contra fezes de passarinho, seiva de árvore, uma série de detalhes que vão manter a tua pintura por mais tempo. Então ela é muito boa para quem realmente quer manter a aparência visual do carro. Outro detalhe importante da vitrificação, ela repele a água. O que isso significa? Que quando tu pegar uma chuva ou quando tu for lavar o carro, não fica aquela camada de água sobre o carro, ficam pequenas gotículas que depois saem com muito mais facilidade. Tá, e qual é a vantagem disso? Simples, quando tu tem gotículas, a tendência de juntar sujeira é bem menor, ou seja, o intervalo entre as lavagens do teu carro vai aumentar, e a tendência também da sujeira não grudar na lataria também é bem maior. Ah, um detalhe, quando tu encera o carro ele fica bem lisinho, né? Ele fica assim, bem macio ao toque, tu passa a mão no carro e tu sente, parece um veludo. A vitrificação não é assim. A vitrificação ela é um pouco mais áspera, então não estranhe se vocês tiverem esse tipo de sentimento, esse tipo de sensibilidade. Tá, mas o que tem de mito nessa história? Simples, tem gente que vende esse produto como sendo milagroso, como se ele realmente fosse indestrutível, como se ele protegesse contra pedras, contra qualquer tipo de arranhão, contra fogo, contra ácido. Isso não acontece. O produto ele se degrada também. E até é bom falar essa questão dos arranhões, porque
Se tu analisar a dureza, eles vendem o produto como sendo 9H. 9H é uma dureza, uma escala de dureza que eles inventaram aí, que é para quando o produto é muito fino, tu não consegue medir com um aparelho normal. Então eles fazem uma assemelhação. Na escala de dureza dos materiais, que é medida em mós, ela se assemelha a 1,5 mós. O que tem abaixo disso? A escala vai de 1 a 10. 1 é o talco, quartzo, que é um cristal muito famoso, é 7, e o mineral mais duro é o diamante, que é a escala 10 no caso. Para vocês terem uma noção, a unha não é um mineral, mas se tu fizer uma equivalência da dureza da tua unha em relação à escala mós, ela vai ter mais ou menos 3 mós. Isso significa que tudo que estiver com um número maior de mós do que 1,5 vai arranhar a vitrificação, assim como arranha a pintura do carro. No caso, a tua unha pode sim arranhar a vitrificação. E aqui vem um detalhe importante. Muitas pessoas aplicam várias camadas porque existe uma manutenção que tem que ser feita. Alguns fabricantes falam em 6 meses, 1 ano, às vezes até mais. Mas o fato é, de tempos em tempos, tu precisa dar um polimento nela para tirar esses arranhões. Essa vitrificação ela serve como uma camada de sacrifício, ou seja, ela arranha e depois de um tempo tu faz aquele polimento, tira esse arranhão, tira uma eventual mancha e ele acaba mantendo a pintura do teu carro por baixo. Outra coisa que ela protege contra UVA e UVB. Então aquelas desbotamentos que acontecem no carro que fica muito exposto ao sol, ela também vai retardar. Isso não vai acontecer com uma velocidade tão grande. Agora, como o carro fica exposto muito tempo, ela também degrada e com isso a camada da vitrificação também vai acabar saindo antes. Aquela questão do fogo, que algumas pessoas mostram que ela resiste a fogo, isso é balela, gente. Vidro é um transmissor de calor. O que acontece ali é que se tu botar fogo por um certo período curto de tempo, tipo um isqueiro ou algum papel pegando fogo em cima da pintura, ele não é tempo suficiente para atingir a pintura e queimar ela. Se tu fizer isso no teu carro em curtíssimo tempo, ele também não vai queimar. Depois, com o tempo, sim, ela acaba vindo a manchar. Claro que ela ajuda um pouquinho, afinal de contas, ela distribui melhor o calor sobre a superfície. Mas se tu pegar o isqueiro e acender na pintura do carro, em cima da vitrificação, e ficar um bom tempo ali, pode ter certeza que o teu carro vai danificar. Não é assim não, ela não é indestrutível. Agora tem um detalhe que as pessoas não costumam falar. A vitrificação ela é sensível a pedrinhas, né? Então, além de arranhar, ela também pode trincar, assim como a própria vidro protetor da tela do teu smartphone. Ele também trinca às vezes, né? Quando cai no chão ou coisa assim, fica com aquelas bordas quebradas e tal. Pois é, a vitrificação também pode acontecer isso. Então, quem viaja muito e pega muita pedrinha, que tem aquelas marquinhas de para-choque ou no capô, a vitrificação ela acaba se tornando até um pouco ruim, porque sim, ela protege a pintura do teu carro, sem a menor dúvida, mas depois que ela quebra, ela começa a entrar água por baixo e ela começa a criar uma certa manchinha na volta. Bom, se tu considerar que a pintura do teu carro foi protegida nesse caso, pode ser uma vantagem. Agora, para quem está buscando só a questão estética, ela não se torna tão interessante assim. Tá, mas e aí, Felipe? Então vale a pena colocar vitrificação ou não? Olha, eu acho que vale para quem é entusiasta, para quem realmente cuida do carro, para quem leva o carro para fazer uma lavagem ou faz a lavagem com os produtos adequados, com os materiais adequados para evitar arranhões. Não ache que a vitrificação ela vai realmente ser uma camada protetora indestrutível em cima da pintura do teu carro. Não, isso não vai acontecer. Ela vai se detonar se tu usar as coisas erradas, se tu usar ela da maneira errada. E querendo ou não, é um custo tanto quanto alto, né? Afinal de contas, R$1.000 a R$2.000 aí não é fácil de se conseguir hoje em dia. Claro que dependendo do valor do carro, isso também é insignificante, né? Tá, mas então eu não quero gastar tudo isso. O que eu faço para proteger a pintura do meu carro? Olha, se tu não quer gastar com a vitrificação, se tu não é uma pessoa que é muito ligada na aparência visual dele, mas quer manter sim o mínimo da proteção, eu recomendo aplicar um selante, que é tipo uma cera, mas ele protege a pintura durante um período um pouquinho maior que a cera, ou simplesmente aplica cera mesmo. Pode aplicar cera uma vez por mês, dependendo da qualidade da cera, uma vez a cada 2 meses, 3 meses no máximo, e ele já vai te dar uma bela de uma proteção. E a cera tem a grande vantagem de poder ser aplicada em casa. Tá, existem algumas técnicas e tal, mas se tu errar a aplicação,
Daqui a 2, 3 meses ela saiu e a sujeira que ficou por baixo, ou alguma cacaca que tu fez, é fácil de corrigir. Claro, não vai aplicar com uma estopa errada, com sujeira e tal, porque arranhões tu vai ter que levar para fazer o polimento depois, né? Então, basicamente, vitrificação é bom? Eu acho que é, para quem está disposto a gastar este valor, investir esse valor, na verdade, no seu carro, para quem quer realmente manter a qualidade da pintura e a aparência visual do seu carro. Eu, sinceramente, acho que carro é feito para andar. Carro é feito para trabalhar, para se deslocar, enfim. E se tu tem que tomar muito cuidado com o teu carro, já não fecha muito com a minha ideologia. Eu já fui ao contrário, há uns 20 e poucos anos atrás, eu era daquele cara muito detalhista, muito chato, que gostava realmente de ter o carro sempre brilhando. Se existisse vitrificação, ou se ela fosse comum como ela é hoje, naquela época, eu com certeza teria feito. Hoje eu já não sou mais tão ligado, eu já não faço assim no meu carro. Mas se tu quiser fazer, de novo, errado não tá, e com certeza tu vai melhorar a valorização do teu carro ou facilitar a revenda dele depois. Se tu gostou desse quadro e quer ter a tua dúvida respondida, deixa ela aqui embaixo nos comentários, a gente vai analisar. A que for mais abrangente a várias pessoas, a gente pode trazer no próximo domingo para vocês. Valeu, galera! Tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra pros teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos um Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui pro YouTube. Tem a seção de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.